Jorge, eu peço só desculpa um pouquinho, só para dar continuidade na sala de situação, aí na sequência você já entra. Pode ser, Jorge, por favor? Sem problema, obrigado. Tá ok, Ana, então, assim que você quiser, por favor. Tá, só um minutinho que vamos trocar a apresentação. Muito obrigado. Quando vocês quiserem. Ok. Então, bom dia a todos. Meu nome é Ana Beatriz. Hoje eu vou apresentar um pouquinho para vocês como que está o nosso atual boletim integrado de qualidade e quantidade das águas das bacias PCJ. Bom, para isso, o boletim ele foi desenvolvido, através do ACT, que é o Acordo de Cooperação Técnica entre a CETESB, SP Águas e a Agência das Bacias PCJ. Dentro do ACT, existem algumas ações previstas, e dentre essas ações tem a contratação do apoio técnico para a sala de situação, visando a integração dos dados de qualidade e quantidade, que é o contrato do qual eu atuo. E, através do ACT, nós temos o Programa de Integração do Monitoramento para a Gestão dos Recursos Hídricos nas Bacias PCJ, que originou-se o Boletim Integrado de Qualidade e Quantidade. Para isso, para iniciar a apresentação, eu convido a todos que quiserem acessar o QR Code para acompanhar o boletim e se inteirando sobre o site, a localização que está o nosso produto. Atualmente no site a gente já tem disponível o boletim de janeiro, fevereiro e março. Vou dar um tempinho aqui para quem quiser acessar o QR Code. Podemos prosseguir? Pode. Perfeito. Bom, o nosso boletim, ele contempla 10 estações, 5 estações de qualidade e 5 de quantidade. Aqui no mapa, a gente consegue visualizar onde estão instaladas as estações telemétricas. Atualmente, o nosso boletim contempla estações na subbacia do Rio Jaguari, no Rio Atibaia. Em Piracicaba, nós temos 2 estações, uma de qualidade localizada no Monte Alegre e outra em Artemis. Também temos uma estação no Rio de Jundiaí. Bom, aqui é a estrutura de como está a disposição dos dados do nosso boletim. O boletim ele contempla 5 páginas dessa. Na apresentação eu trouxe o exemplo da estação do Rio Atibaia. Inicialmente, nós temos uma tabela que contempla os dados das estações. A estação de qualidade, de quantidade, temos alguns dados como o código da estação, a coordenada. E abaixo, nós também temos o mapa da bacia, com destaque para a subbacia que estamos trazendo os dados. Ela se repete também, essas informações se repetem nas outras páginas com os dados das demais subbacias. Abaixo, nós temos um recorte demonstrando o trecho, onde estão instaladas as estações de qualidade e quantidade. E, em seguida, alguns cards que trazem algumas informações de precipitação, de vazão e oxigênio dissolvido. Em seguida, nós temos algumas informações metodológicas para ajudar o usuário na interpretação dos dados. E passando para a segunda coluna, é onde a gente traz os gráficos, trabalhando com os dados de qualidade e quantidade. O primeiro gráfico, a gente contempla os dados de chuva, vazão e AQ710. Abaixo, nós temos os dados de turbidez, em seguida, de oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, pH e temperatura. Abaixo também do boletim, no rodapé, nós temos os links para acesso, da sala de situação e da CETESB.
E aqui, por fim, eu apresento para vocês, né, aonde vocês conseguem estar consultando os dados que estão contemplados no boletim, que é através do SSD-PCJ, do SAISP e do SIMPA. Também temos o link do nosso site da sala de situação, onde está disponível os boletins, e os demais links para acesso dos dados. Eu agradeço. Passo a palavra para a Lília, caso ela queira contemplar alguma coisa, e fico aberta também. Caso os membros que estejam presentes tenham alguma contribuição referente ao boletim, nós estamos recebendo pelo e-mail da sala de situação, que em breve nós vamos estar apresentando uma nova versão no GT Qualidade, né, com algumas contribuições que a gente já recebeu, através de algumas conversas com a CETESB, então, em breve, nós vamos ter a versão 2. Mas agradeço e passo a palavra para a Lília, caso ela queira complementar. Bom dia a todos e a todas. Obrigada mais uma vez aí a apresentação da sala de situação, sempre muito excelente. E eu só complementaria que, na verdade, eu queria reforçar o que a falou, que para que os membros realmente fizessem as suas contribuições, as suas dúvidas, para que a ferramenta realmente seja de utilidade, né, para a gestão de recursos hídricos, e a gente está sempre, né, Carol, a gente está sempre fazendo uma revisão constante. Então, é muito importante ter esse feedback aí dos membros, e em toda a reunião do GT Qualidade a gente vai poder discutir aí as sugestões, as contribuições da Câmara. Seria isso, obrigada, viu? Obrigado, Lilian, obrigado, Ana, mais esse produto entregue, era muito esperado e ajuda aí a gente ter um maior conhecimento realmente da bacia. Parabéns pelo trabalho, pelo esforço que vocês tiveram aí para estar entregando tudo isso para a gente. E agora, nas reuniões da CTMH, essa apresentação do boletim integrado sempre para a parte. Jorge, desculpa, na sequência aí, por favor, traga-nos boas notícias, se possível. Olá, pessoal. Meu cordial bom dia. Vale a pena a apresentação da sala de situação, com tanta coisa boa para a gente aprender e usufruir, né? Muito boa a apresentação delas. Vamos lá, então. Estão vendo aí, né? Deixa eu botar a apresentação aqui. Bom, antes de mais nada, até pegando um gancho aí da pergunta do Marco, né, da Sumepar, o Marco, a gente observa aqui que na calha aqui do Atibaia, que pega mais centros, assim, grandes centros urbanos, como Campinas e tal, realmente mais área permeabilizada, então você tem uma vazão maior e cai rápido, enquanto no Jaguari, às vezes, a queda tanto a subida quanto a descida é mais atenuada por causa do tipo de urbanização. Tá? Bom, eu marcar outra coisa, peço para o Marco Daniel do Sumepar que me interrompa ao longo da apresentação, sempre que eu ver alguma coisa para eles complementar, por gentileza, me interrompa assim, fica até melhor a apresentação, fique à vontade. Tá? Previsão hidrológica, em abril. Nós tivemos em Jaguariúna-Benópolis, 12 dias onde a vazão observada em relação à prevista com 3 dias de antecedência, 12 dias foi abaixo de 20%, enquanto que em Atibaia foram 16 dias. Quer dizer, por esse aspecto aí, Atibaia foi melhor. E Valinhos, 7 dias de antecedência, 11 dias. Dá um bom resultado quando considera que são 7 dias, né? Quer dizer, previsão mais difícil de ser feita, né?
é que os últimos 12 meses, Atibaia realmente, nesse quesito, está em melhor situação que Buenópolis e Valinhos, tá? 17 a média. Normalmente, a gente tem maior dificuldade justamente nos meses de chuva, né, que é a previsão mais complicada. Quando chega agora na época seca, né, então o índice de acerto é muito maior, porque é fácil acertar que não vai chover, né? Agora, quanto vai chover que é complicado, né, Marco? A coisa complica. Mas, por outro lado, nós temos aqui o índice de predição, intervalo de predição. Esse aqui é importante porque, então, ele faz uma avaliação estatística mesmo, né? Então, ele é mais preciso. A gente observa que foram 21 dias em Buenópolis, né? Então, em Buenópolis, que foi abaixo de 35%, que é o ideal, né? Esse aqui, abaixo disso é o ideal, 21 dias. 16 em Atibaia e 21 com 7 de antecedência em Valinhos. Então, Valinhos está um bom modelo, né, de previsão de vazão, tá? Ele está muito bom mesmo. Para esse intervalo de predição ainda de 7 dias, né? Então, é interessante. Aqui a série também dos últimos 12 meses, aqui já é o contrário, né? Buenópolis e Atibaia, quer dizer, os modelos são bons, né? Quanto que Atibaia não é tão bom assim, talvez seja favorecido pela posição ali em relação à bacia, à previsão de chuva, mas no ponto estatístico, Valinhos está muito bem. Previsão meteorológica. Agora eu vou passar aqui rapidamente, assim, ó, desde o dia 9 de maio, né, para a gente ver como foi essa subida dessa frente fria aí, né? Isso aqui é chuva estimada por satélite, tá? Não é por radar, não, por satélite, é uma estimativa. Mas ela tem uma certa precisão. Então, no dia 9, ó, estava lá em cima do Rio Grande do Sul, já no dia 10 já chegou aqui do Norte do Paraná, acho que é em São Paulo, e dia 11 já estava no Rio, Espírito Santo, dia 12 já estava sul da Bahia, e hoje ela praticamente agora estacionou lá na Bahia, com muita chuva aqui na área do litoral do Salvador e região ali, tá? Então, essa foi a história dessa frente fria. Isso aqui, só para a gente ver, no dia 10, foi quando choveu aqui, né? Perguntaram da chuva. Estava aí a frente fria entrando, né? Logo de manhã. Aqui a foto já do satélite aqui de nuvens à tarde. E aqui o CIMEPAR mostrando que choveu aqui o CIMEPAR pega para o radar de Salesópolis, eles têm uma indicação da chuva aqui na região, né? E choveu realmente bastante aqui mais na cabeceira, na Cantareira. No interior foi muito disperso e de forma irregular. Viu, Jorge? Oi, depois não, Marco, por favor. Então, só na imagem de satélite, só para dar uma atenção aqui, para ver vamos dizer, a banda de nuvens aí, né, que indica mais ou menos a posição da frente, mas como ela entrou toda, vamos dizer, fragmentada, né? Então ela tem áreas com chuva, que depois o Jorge mostrou no radar ali, mas ela não veio compacta, né? Ela não veio provocando chuva em toda a sua extensão. Isso já começou no Paraná, né? Ela entrou no Paraná com bastante chuva, no oeste ali, né, na divisa do Paraguai e tudo, com tempestades, inclusive, muito severas, né? Mas o importante é que ela veio fragmentada, e aí, quando chegou aí, ela fragmentou mais ainda, né? Então, ela mostra a posição, mas a gente vê, vamos dizer, aí o olho do meteorologista enxerga, né? Mas a gente vê os pontos mais intensos, eles todos quebrados, né? Quando ela é bem sustentável, provoca chuva em tudo, vem colorido, vamos dizer, em toda a área aí. Mas aí o próprio Jorge já mostrou, era só para chamar atenção, porque acho que eu não sei, eu vou ser bem sincero, não sei quanto choveu aí, mas não deve ter sido muito, a não ser que alguma nuvem mais carregada passou por cima das áreas. Variou, viu, de 4 milímetros aqui em Campinas, mas tem região que choveu mais, 20, 30, foi muito regular a distribuição. Sim. Então aqui mostra também, ó, choveu aqui na Grande São Paulo, aqui no interior choveu também. Se pegar agora aqui aos raios, mostrando que houve chuva aqui, está vindo agora da Unesp, houve chuva forte aqui na região de Bauru, Marília, né, até Itapetininga, mas aqui para cá choveu menos, choveu um pouco mais aqui, talvez no Cantareiro. Agora aqui o mapa sinótico, a gente vê como ela evoluiu, né, está indo aí. Aí você mostra aí essa marca aqui, ó, ela está no interior, ela está como diz aqui, qual que é o termo, Marco, certo aqui? Aí o desenho é de semi-estacionário, né? Está oscilando aí, não está querendo nem para frente nem para trás. Exatamente. No litoral ela desloca melhor, né? Com mais facilidade de deslocamento, né?
E aqui, além do bloqueio também. E aqui já está no dia 12, bom, agora já foi para o céu, né? A última aqui, ó, não tem frente, essa aqui saiu ainda da Prigmet, acho que é da Marinha, mas mostra a mesma coisa aqui, não é? A frente lá. Resto de frente. O resto de frente, mas atuando aqui mais na Bahia, né? E a alta pressão aqui que joga no ar frio e seco para cá, né? Bom, previsão do CIMEPAR, 0 até dia 20, né? Nada de chuva. Esse aqui é o de ontem, o de hoje não saiu do INPE, mas também muito parecido, né? Quando alguma garoazinha aqui de leve, né? O vento sudeste prevalecendo, esse vento frio que incomoda quem mora na região aqui de Campinas, São Paulo, interior de São Paulo. Praticamente, então, a pressão alta ainda, hoje estava 25, se não me engano, deve começar a cair aqui para entrar um sistema novo aí a partir do dia 20. Aqui a previsão de vazão, então, foi o pico lá em Buenópolis, e agora a tendência, então, isso aqui é a vazão média esperada, né? Nos próximos dias aí em Buenópolis, longe ainda do limite, né? Em Atibaia também, vai ter queda, mas longe do limite. E aqui, como o pessoal da situação bem pontuou, né, é uma árdua missão, né, manter a vazão mínima e não desperdiçar água, né, mas vocês vejam que também é bem próximo aqui, né? Embora que a escala seja um pouco maior, né, por força da vazão ser maior aqui em Valinhos, tá? Mas essa é a tendência. Agora aqui, né, Marco, vejam só, são vários modelos que o CIMEPAR faz a ensemble lá, a mediana, né? Observe que a mediana é muito baixa, quer dizer, embora tenha um modelo aqui dando chuva bem abundante em Buenópolis, mas a mediana, quer dizer, a gente não deve esperar grandes quantidades de chuva aí precipitada nos próximos dias, né, a partir do dia 21. Embora tenha uma tendência a entrar à frente e úmida, né? E aqui também Atibaia é a mesma coisa, muda muita coisa, e Valinhos também, a tendência então é de pouca chuva. Da gente emenda, né, o Jorge, um pouquinho lá, que falar que era dar boa notícia. Tem muito boa notícia para dar, né? Alguém perguntou ali no começo, né? Muita chuva, né? Não tem, né? Maio não, né? Maio está... por enquanto, maio deve fechar aí padrão do mês aí. Quando muito perto da média, né? Choveu um terço da média até agora, mas não deve passar da média, não. Coisa que aconteceu em abril, que foi bem acima da média, né? Aqui é o SPI da Replan. Então, a gente observa, o vermelho é o 24 meses e o azul é 12 meses. A gente observa que, apesar da chuva de abril, por que o 24 meses caiu? Porque abril de 2023 choveu bastante, né? Então, mesmo tendo chovido bem em abril, ele cai. Enquanto que o de 12 meses subiu, porque abril de 24 choveu menos. Então, mas estão abaixo aqui de zero ainda, né? Quer dizer, a esponja continua seca, né? A famosa esponja. E o mesmo a gente observa lá na Exalc, que é muito parecido, né? São duas regiões muito próximas. Você pega séries e longo termo, tem uma característica muito semelhante, né? Mesma coisa, caiu de 24 meses e o de 12 meses subiu, porque abril de 25 em relação a 24 foi maior a precipitação. Agora, a previsão climática, o Marco vai nos ajudar aí a explicar algumas coisas. Eu sempre coloco lá desde janeiro de 24, a gente vê, estava lá o El Ninho lá, temperatura acima da média e tal. Aí já em julho, azul, quer dizer, abaixo da média, né? Agosto. Aí já em setembro começou a oscilar, aqui no El Ninho 1 e 2, estava acima, aqui no 3.4 ainda abaixo, né? E outubro, idem, muito frágil aqui, não é uma temperatura muito mais baixa numa região maior, né? E assim a gente foi, novembro então quase que esquentou de novo, está oscilando, né? Dezembro esfriou, janeiro ficou mais frio para o lado da Austrália, mas aqui perto do América do Sul ainda está um pouquinho acima. Aqui é o de fevereiro, aí o de março, idem, esquentou bastante aqui, como está oscilando, isso aqui é março, né? E azul aqui. Quando chega em abril, ainda o panorama é parecido, mas agora, nos últimos dias, esfriou novamente aqui na América do Sul.
e veio para cá, próximo à América do Sul. Tá? Isso aqui é a variação do 3,4, que é o nosso, né? Claro que é o nosso é aquele que parece ter mais correlações com o clima aqui na região aqui do estado de São Paulo, né? Aqui no sul do Brasil de uma maneira geral. Então, vocês observam que foi esfriando, né? E agora aqui está neutro, né? Desde que não tem nada. Agora, a previsão ainda já de maio, conseguimos já de maio, saiu no dia 11, saiu, dia 12. Então, é neutralidade. Neutralidade, aí aumenta a probabilidade de laninha, mas aqui começa a cair novamente, quer dizer, a tendência, né, no momento é que a neutralidade prevaleça aí ao longo, até o final do ano. Tem chance de ter El Niño muito baixa, a probabilidade de El Niño, e também laninha ainda abaixo da neutralidade. Só dar uma complementada aí. Pois não, quando a gente fala neutralidade, né, quer dizer que nem El Niño e Laninha estão predominando, né, na região. Então, você fala assim, vai chover mais ou menos, né? Aí outros fenômenos entram na jogada aí. Na meteorologia a gente chama de oscilações, né? Tanto o El Niño é uma oscilação, né, do sistema climático, e outros têm, só que outros são menos intensos e mais curtos, ou mais distantes e mais longos, né? Que quando o El Niño está firme ou o Laninha está muito forte, ele predomina sobre eles, ele manda nos outros. Agora, quando ele está em neutralidade, que é isso que a gente está vendo agora, outras coisas vão atuar. Então, às vezes, fenômenos mais curtos, né, ou uma coisa que o pessoal começa a pesquisar, né, a olhar com mais atenção, são oscilações que acontecem na Antártica, chama oscilação antártica, tem oscilações, né, de 40 dias, né, então ondas que passam na atmosfera em 40 dias favorecem e desfavorecem chuva. Então, essas em determinadas regiões, conforme o ciclo, isso é que vai começar a mandar né, nesse nosso período. Então, isso não quer dizer que vai chover mais ou menos, né, literalmente, mas nós vamos ter regimes de chuva que vão estar vinculados a esses outros sistemas. Então, o El Niño está neutro e outras coisas vão atuar. Então, a gente a previsibilidade climática mais longa, em função dele, fica não digo prejudicada, mas fica mais incerta, porque ele não está dominando. Então, outras coisas vão entrar e a gente vai ter que olhar sempre, lógico, a gente quer ver o prazo mais longo, mas o mais curto também, com algumas oscilações que podem causar até chuva, efetivamente, mais intensa em algum local, em função dessa não predominância nem de um ciclo nem do outro. Perfeito. Aqui, desde 1950, observe aqui, que ele fala que considera o El Niño acima de mais meio grau, né, a diferença, e o Laninha abaixo de menos meio. Então, a gente observa aqui desde 1950 as oscilações. Não tem assim, um período, de 7 anos, não, varia, uma hora mais forte, mas oscila o tempo todo essas duas situações, né? Em boa parte, vocês vejam que fica neutro mesmo, né? Aqui está neutro, né? Esse período aqui, estão vendo? Aqui tiver o El Niño forte, né? Esse aqui é o 3,4 da nossa região. E aqui, tá azul, mas está dentro da faixa do neutralidade, tá? Está abaixo de zero, mas ainda entre 0,5. Aqui os outros, aqui tem o Ninho 1.2, que é o próximo aqui, América Sul, né? Está aqui, cadê o? Aqui. Então, vejo que realmente ele estava bem quente, né? Agora esfriou. Tem o 3, que é a região entre o 3.4 e o 2, também teve um período bem quente, depois esfriou. E o 4, que é mais próximo lá da Austrália, estava frio, tá vendo? Lá chegou quase a ter um El Niño mesmo, ficou perto de 1, né? Mas nenhum deles, observe que nenhum deles passou quase de 1, né? Ficou oscilando aí, a não ser aqui nesse trecho aqui do Ninho, que a gente teve o El Niño aqui realmente no começo do ano, né? Meus apressadinhos disseram que ia ter, mas foi só um suspiro aí, né? Esses modelos, eles têm lá suas limitações também. Desculpa, não foi o modelo, não. Foi os interpretadores de modelo que começaram a falar. Os chutadores, então, não foi? Não, os interpretadores, né? Chegaram
evento, falar, um El Ninho costeiro, aí, mas não deu tempo, né? 2 meses, né? Não dá, né? Não dá, já esfriou, né? O 1.2. O que você observou ontem bem na nossa reunião lá de previsão, né, Marco? Está oscilando dentro de neutralidade, né? Oscilação normal dentro de uma faixa de neutralidade. Então, a gente não tem que esperar, assim, de bate-pronto, nenhuma surpresa aí nessa área aí. Eu acho que deve, isso sim, que acho que uma parte do suco disso tudo é falar assim, bom, não se tem expectativa de se chover acima da média. Isso, sim. Se chover, vai ser um evento, aí vai ser evento extremo, aí vai ser outra coisa, né? Mas, assim, do ponto de vista, né, de situação global, climática, não tem nada favorável a ter, né, na área aí da PCJ, precipitações acima da média, pelo menos nesse período aí, né? Todo aí. Vamos ver agora, né? Então, de acordo com a Jardim de Colômbia, né? Para maio, junho e julho, quer dizer, dentro da média, né? Não dá esperar acima nem muito abaixo, né? Pode ser que esteja abaixo, assim, mas é dentro da média, nada de especial, né? Aqui nos próximos 3 meses. Aqui de novo, junho, julho, agosto, idem. Agora aqui em julho, agosto, setembro já deu uma manchadinha aqui, né? Pode ser que tenha um pouco mais de seca. Aí começa a ficar crítico. Quando a gente fala em até abaixo da média em junho, julho, agosto, não afeta tanto a gente, mas se falar em setembro, começa a chover um pouco mais, setembro seco já se atrasa, né? A chuva que começa na segunda quinzena, fica para outubro, já começa a complicar, né? Mas agosto, setembro e outubro, aqui ainda não tem grande surpresa para a gente aqui, né? Essa é a previsão da Jardim de Colômbia. Já o CPTEC está prevendo abaixo da média aqui para os próximos 3 meses, maio, junho e julho. Agora, Marco, aquela história, né? Quando você pega a temperatura toda acima da média, exceto aqui no Mato Grosso, sul de Goiás, e Minas, sul de Minas, norte de São Paulo. Comenta isso, Marco. Não, eu falo assim, para mim, eu não consigo ver relação entre os dois, objetiva entre a anomalia de precipitação e a anomalia de temperatura. Elas estão meio descasadas aí, mas deve ter os motivos dela, né? Não deveria ter porquê, né? Aí na região de São Paulo, Minas está dentro da média, o restante do Brasil está todo acima da média, né? Basicamente, né? Em Minas Gerais, com maior probabilidade de socorrer. E aí você vai na precipitação, não aparece essa meia relação direta, assim. Não sei, mas essa metodologia que eles usam, né? Eles é um pouquinho diferente do que os outros usam, né? Então, talvez não tenha essa relação direta, né, entre anomalia de temperatura e de precipitação. Eu só chamei a atenção porque eu esperaria ter uma anomalia positiva de precipitação para ter, né, temperatura muito próxima à média e os arredores mais quentes. Quase umas acas aqui, né? Mas não tem. Então, fica uma interrogação aí. Eu realmente não... Eu não estou falando que está errado, tá? Não é bem isso. Estou falando que não tem conexão, os dois gráficos estão desconectados. O que a gente observa aqui é justamente isso. Meses mais chuvosos, a temperatura média já cai, porque você não tem os picos, né, de insolação. Eu entendi essa colocação, acho que é isso mesmo. Bom, o que ficou apresentar isso? Não muda muito, não muda nada, na verdade, a questão da chuva, isso aí. Não. Bom, é isso. Mais alguma coisa, Marco? Você, Daniela? Daniela, eu posso apresentar também ou não? Sim, lógico. Não, eu só queria mostrar que de novo aquela questão lá da chuva, mas eu entendi. Olhando o mapa, olhando aqui eu já passo para você, Daniela, rapidinho. Deixa eu parar aqui a apresentação. É um comentário rápido também. Então vai fazendo enquanto eu vou trocando. Bom dia, pessoal. Bom dia, Jorge. Bom dia. Só para comentar rapidamente ali sobre essa questão de representação de modelo e o comportamento que às vezes parece não natural, né, ali como o Marco observou no hidrograma. Então, a gente tenta contornar isso com o modelo com as recalibrações, né, que a gente faz periodicamente para tentar pegar o comportamento mais recente possível dessas alterações. Mas realmente é bem complicado, né, a gente conseguir representar isso, porque o modelo tenta representar ali a física do problema, né, ele não sabe que tem reservatório, não sabe que tem
né, ocupação urbana, que tem transposição, etc. Então, a gente que tem que falar isso para ele. Então, por isso que a gente também explora bastante aqui, a gente tem retreinado todos esses modelos de machine learning, né, tá na moda aí, mas né, essas coisas, mas a gente tem inserido isso mais dentro do sistema de previsão da PCJ justamente para tentar conseguir reproduzir mais, né, dizer para o modelo quando que essas coisas acontecem, né, como esse comportamento não natural às vezes pode ser aprendido, né, pelo sistema. Então, é isso que a gente tem implementado também. Né, e só o último comentário, só para atualizar o pessoal aí, o Zé Eduardo também está planejando uma próxima campanha, tá, pessoal, para esse início aí de campanha de hidrometria, né, de monitoramento, para esse próximo período aí de transição, né, para início de período seco. Então, só trouxe o recado dele também. Valeu, Marco. Aqui nós só vamos juntar a questão do gráfico que eu perguntei lá atrás. Eu achei a resposta no evento, né, no radar meteorológico. E foi um evento bonito, vamos dizer, por isso que eu quis mostrar aqui. Então, vocês vão ver que vai se formar uma linha de tempestade aqui na área da região da metropolitana de São Paulo, e ela avança aí para a área da PCJ, mas provavelmente não chega tanto ali na área da bacia do Jaguari, e aí ele não mostra o mesmo comportamento. Isso aqui é 11 horas, vou mostrar de hora em hora, tá? Meio-dia, então olha só como fortaleceu bastante a chuva. Aqui é a capital, né, que é a Grande São Paulo, Mogi das Cruzes aqui, e ela avança na direção, né, da área da PCJ aí, né? Isso é 1h da tarde, 2 da tarde, tempestades muito fortes, como vocês viram aí, com acumulações muito, muito grandes em curto espaço de tempo. Aí às 18 aqui já chegando aqui, né, já pegando a área do Atibaia aqui, mas ela já se dispersando um pouco. Depois às 4 da tarde, aí já perdendo praticamente bastante força. É assim, isso aqui, aí praticamente acabou. Então, esse tipo de fenômeno, não é que ele é raro, tá? Mas ele não é toda vez que acontece, né? Um alinhamento como esse aqui, avançar na direção do interior. Se fosse um horário um pouco mais tarde, né? Assim, isso aqui foi 2 da tarde, né? Seria quase um efeito de brisa marítima que poderia fazer isso acontecer, né? Mas eu acho que é um pouco cedo para brisa. A brisa normalmente acontece depois das 3, 4 da tarde. Mas foi algo similar. Então, formou as tempestades, então, voltando aqui rapidinho, às 11 horas, mais ou menos, né? Então, aqui na região, começou a se formar as tempestades, de praticamente nada. Em 1h ela já estava bem estruturada, né? E na 1h da tarde ela começou a avançar. E aí a gente viu o resultado, né, da precipitação de alta precipitação em curto espaço de tempo, aquele resultado lá e o resultado lá no hidrograma lá, né, daquele jeito. Por isso que tudo tem um motivo, né, não tem nada que é do outro mundo, né. Tem um motivo, e o motivo foi essa chuva bem significativa aí na área da bacia do Atibaia, né. Mas foi só para mostrar, para contextualizar.